referente. Não, segunda respiração, ou anaeróbica, fermentação, a parte de bioenergética, que vocês estão vendo, e a primeira questão em relação ao desenvolvimento embrionário, mas que na verdade não precisava saber tanta coisa do desenvolvimento embrionário, até porque as questões não são tão difíceis assim, tá certo? Então vamos lá. Essa primeira questão, que fala sobre ácidos nucleicos, antes da gente ler ela, só relembrando um pouquinho, lá no primeiro semestre, quando nós vimos ácidos nucleicos, quais são eles? DNA e RNA. Ácido ribonucleico e ácido ribonucleico. Então, durante o período de formação desses ácidos, nós passamos por três fases. A replicação, que é a formação de que molécula? De DNA. A transcrição, que é a formação de que molécula? DNA. E a tradução, que é a síntese proteica. Não é isso? Na replicação, normalmente, o que é que a gente vê na replicação? Formação de uma molécula de DNA a partir de outra. Então, a molécula de DNA é uma molécula que é formada por dupla hélice, por duas hélices, digamos assim, e nessa dupla hélice, uma fileira complementa a outra. Que fileira é essa de nucleotídeos? Considerando o pareamento de bases. Então, adenina, timina, adenina, timina, guanina. Então, a partir de um filamento só do DNA, você consegue formar um outro filamento e aí formar outra molécula de DNA. Correto? Isso chamamos de replicação. Na transcrição, que é a formação da molécula de RNA, o que é que nós precisamos? Isso de forma naturalmente. O que é que nós precisamos? De uma molécula de DNA. Porque a RNA vai se formar a partir da molécula de DNA pré-existente. Correto? Correto ou não? Se você tem uma fileira de DNA, você já tem condição de formar o seu RNA. Seja o RNA ribossômico, aquele que vai dar origem aos ribossomos, seja o RNA mensageiro, aquele que vai levar o quê? Seja o RNA transportador, que vai transportar quem? Quem? Hã? Não, proteína não. O transportador vai transportar o quê? Os aminoácidos que são determinados na localização da ligação. Certo? Oi. Vai falar. Então, olha só. Então, na transcrição, você tem a informação do RNA, seja lá de qual for o tipo, a partir da molécula de DNA. Beleza? Beleza. E a partir, então, dessa molécula de RNA, lá no RNA mensageiro, você vai ter os códigos, que estão presentes no RNA mensageiro, e os anticorpos que o RNA transportador vai trazer. Cada vez que o RNA transportador trouxer, vai haver emparelhamento da base, e a cada dois aminoácidos formados, você vai ter uma ligação peptídica. Até chegar no finalzinho desse complemento do RNA mensageiro. No finalzinho, formamos o quê? A síntese proteica. Isso acontece de forma natural. Naturalmente não serve. Só tem que existe um probleminha. Existe um grupo de seres vivos chamados de vírus, e alguns deles apresentam forma diferente de funcionar. Ou seja, normalmente os vírus, eles possuem o quê? Ocorre. Eles têm como material genético dentro dele a molécula de DNA. Ou ele tem DNA, ou tem RNA como material genético. Os vírus de forma geral. O que acontece com o vírus de HIV? HIV é aquele vírus que causa AIDS. O que acontece com ele? Isso aqui é a fotografia de 3 dimensões belíssima. Eu acho que é uma das fotos mais bonitas que eu vi. Essa aqui do vídeo de HIV. Muito bonita essa foto. E aqui, agora, na última foto, após ocorrer toda a replicação, transcrição e tradução. O que acontece com o vírus específico do HIV? Ele tem um material genético RNA, não é o DNA. RNA. E como todas as reações químicas, a gente sabe que existem compostos que funcionam como biomecanizadores. Ou seja, vão acelerar as reações
químicas, que são as enzimas. Então, como toda reação química ocorre sob a função de alguma enzima, então a enzima que normalmente envolve esse processo é a transcriptase. Reversa. Transcriptase. Aí vem uma outra questão. O HIV é considerado um vírus do tipo retrovírus. Retro quer dizer para trás, ou seja, acontece ao contrário. Quando ele não tem a molécula DNA, o material genético não é o DNA, é o RNA, em vez de o DNA formar o RNA para promover esse processo das proteínas, ele tem o RNA. E é o RNA que vai formar o DNA. Ou seja, quando esse vírus, ele invade a célula do seu hospedeiro, que normalmente é o T4 ou CD4, tipo de linfócito, quando ele invade, o que é que vai acontecer? A partir do momento que ele invade o organismo, ele vai depositar dentro dessa célula do hospedeiro o seu material genético. E aí o material genético do vírus vai alterar o material genético do hospedeiro. Então, como ocorre de forma contrária, não é o DNA que vai formar o RNA, mas o RNA do vírus que vai alterar o DNA do hospedeiro, então a gente diz que ocorre de forma reversa. Então, é por isso que ele é chamado de retrovírus. Então, se o nome da enzima envolve no processo chamado de transcriptase, então, por isso, por esse seu retrovírus, foi dado o nome a ele de transcriptase reversa. Tá? Com essas informações, já vai para você matar a questão. Uma questãozinha de Fundamental 1 conhece a primeira quarta série, preencha as lacunas, não é por ele? Preencha as lacunas. Então, vocês tiveram algumas lacunas aí. Os retrovírus com o HIV são partículas portadoras de RNA, que possuem a característica especial de ter enzima transcriptase reversa, e cujo RNA comanda a síntese de DNA. Este líquido, uma vez formado, passa a comandar a síntese de novas moléculas de que irão constituir material genético de novos retrovírus. Letra e beijo. Só um minutinho aqui que eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu vou seguir. Pode parar, viu? Eu consegui. Consegue? Sabe que eu estou aprendendo agora. Quase mesmo. É só botar o cabo. Foi triste. Ai, tá na minha frente. Abaixa. Bota o microfone. Exatamente. Aí não dá pra escutar nada. Dá. É quando ele tá entrando na sala. Olha a conversa. Ah, triste. Ah, que lindo. Enzima.
Que teste? Glóbulos brancos. Estou perguntando aqui por que a pessoa pode ter o vírus, mas não pode ter a doença. Você pode ser portador do vírus, mas você pode deixar esse vírus incubado por aproximadamente 10 anos e você não desenvolver a doença. Entendeu? Então isso depende muito do organismo da pessoa. Porque atualmente o problema, eu quero me deter a falar sobre AIDS, porque dia 1 de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E a gente formou um grupo aqui na escola para, a princípio, para levar o trabalho para a feira de amostras pedagógicas, mas a gente formou um grupo chamado, eles mesmos intitulados, chamado Viva Mais. Então esse grupo, ele está trabalhando, fazendo um trabalho com meninos do segundo ano, são meninos do segundo ano que estão fazendo isso, mas que, posteriormente, vocês podem fazer parte desse grupo também. E a gente está preparando uma atividade para fazer, não no dia 1 específico, porque a gente não está aqui, a gente vai estar em Gravatá, mas no dia 30, para falar exclusivamente sobre AIDS. Então eu acho que vai ser um momento melhor para a gente conversar mais à vontade sobre a doença, tá certo, Fernando? Mataram a questão? Não? Próxima questão, bora lá. Destapou na biologia. Na verdade, bioenergética é uma das questões mais chatas que a gente tem para ver em biologia. Por que uma das partes mais chatas? Não porque está envolvido com outras matérias. Não porque está envolvido, você depende de outros, que está envolvido com outras matérias, mas porque a gente depende de matéria de outros anos para a gente entender. Então, na verdade, né, em biologia, a gente sofre muito no primeiro ano, onde vocês estão, porque vocês dão bioquímica, onde a biologia precisa da química do terceiro ano. E bioenergética, tanto da química como a física do segundo ano. Então, complica tudo na cabeça de vocês, né? Vocês têm uma questão aí extremamente fácil. Só tem que pôr 5 alternativas onde você tem uma casquinha de banana que pode me derrubar na questão. Então, nós estamos vendo bioenergética, energética da vida, a parte que dá relação à produção, produção e gasto de energia. Então, a gente tem alguns processos que ocorrem dentro do nosso organismo que requer a produção e o gasto de energia. Que processos são esses? A respiração aeróbia, isso está fresquinho na cabeça, né? A gente está vendo isso. Respiração aeróbia, aquela que ocorre sob o consumo de oxigênio. Quais são as suas etapas? A glicólise, que significa glicólise, quebra da molécula de glicose, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Temos a fermentação,
que é aquela que alguns livros chamam de respiração anaeróbica, mas a gente já viu que isso não é verdade, porque ele depende muitas vezes do oxigênio durante o meio processo, ou seja, a fermentação láctea e alcoólica. A respiração anaeróbica é aquela que, na verdade, não precisa necessariamente de oxigênio, então pode ser facultativo ou obrigatório. E a fotossíntese que vocês viram lá no primário de vocês, aquela foto linda da árvore, ganhando da carbono, liberando oxigênio, né? Quando a gente chegar em fotossíntese, você vai ver que não é somente aquilo da luz. Então, essa questão que a gente vai estar vendo agora, vai depender de quê? De algumas coisas que vocês vão precisar, eu depois eu posso essa daqui, tá? O que vocês vão precisar memorizar. Não tem para onde correr, gente. Vocês precisam memorizar determinados esquemas e determinadas formas desses processos. Então, através desse desenho aí, desse esquema, você está vendo a quebra da molécula da glicose, certo? Então, CC na vocês, isso é o quê? Glicose. Glicose, ainda bem que já lembra. Então, a molécula de glicose aí, durante o seu processo de quebra, a gente já viu que ela só vai começar a usar a energia que ela está dentro dela, porque é alimento energético, só vai começar a utilizar a partir do momento que ela for quebrada, correto? Só tem que antes dela ser quebrada, ela precisa de energia para quebrar. Então, estou lembrado da xícara de trigo, da cozinha? Pronto, então essas duas moléculas de ATP e vai ser investido nela. E que ela depois, no final do processo, vai produzir quantas moléculas? Lembra, né? Além disso daí, vão ficar tendo duas moléculas de NAD, que são coenzimas, que vão transportar quem? Os hidrogênios. Estão lembrados? Que tipo de reação é essa? Deshidrogenação, que vai levar átomos de hidrogênio para algum lugar. Alguém lembra qual que lugar é esse ainda? Para cadeia respiratória. Muito bem. Então, como final, como resultado da glicose, você tem o quê? A produção da molécula de quê? Ácido pirúvico, que é a molécula com 3 carbonos, C3, H4O3. Por que duas moléculas? Uma molécula de glicose que quebrou em duas de ácido pirúvico, certo? Isso daí é o resumo da glicose. Você tem que ter em mente isso aí. Por que tem que ter em mente? Porque algumas vezes, em algumas questões de vestibular, eles dão exatamente isso aí. Por isso, para você tentar descobrir que processo é esse que está ocorrendo. Certo? Depois eu vou falar com o Paulo para a gente botar isso aí no blog para vocês. Copiar, tá? O ciclo de Krebs começa a partir de onde? De onde não terminou a glicose, foi das moléculas de ácido pirúvico. O que é que acontece em todo aquele ciclo? Você não precisa decorar aqueles compostos todos. O que é que precisa você lembrar? Quantas desidragenações ocorreram? Quantas foram? Desidragenações. Não, só muito matemática. 4 mais 1, professor. Não é 5, né, pessoal? 4 mais 1. Por que 4 mais 1? Desidragenação é nada que sabe. Estão esquecidos isso? Nada que sabe que leva hidrogênio. Está lembrando que o termistado aí é da etapa preparatória. Estão lembrados que tem a etapa preparatória antes? Além disso daí, você tem as moléculas de ATP que são formadas e 6 moléculas de gás carbônico. Uma delas sai na etapa preparatória e depois as duas do ciclo propriamente dito. Então, ocorreram 5 desidragenações e 3 descarboxilação. Tudo com a presença de oxigênio. E a cadeia respiratória que vai servir de quê? Os hidrogênios que saem lá da glicose, que saem lá do ciclo de Krebs, que os nados estimados trouxeram, vão trazer para onde? Para cá. Só tem que. O que é que vai ser transportado? É o hidrogênio todo? Não. Apenas os elétrons. Não é isso? Os elétrons de hidrogênio serão transportados sob a presença de oxigênio, que ainda é respiração aeróbica, e depois disso, o que a gente tem no final? Número 34 moléculas de ATP e a produção de moléculas de água. Respiração aeróbica, não é isso? Aqui a fermentação láctea e alcoólica. Teve um momento qual foi o ano.
não faz muito tempo, acho que faz uns 2 anos apenas, que caiu uma questão no vestibular onde tinham essas 2 equações. As 2. Lindas maravilhosas. Onde estavam perguntando que tipo de processo estavam ocorrendo. Só isso. Mas eles perguntavam qual era a diferença, o que é que estava de diferente de uma para outra, que fazia você classificar que tipo de processo estava ocorrendo. Exclusivamente isso. Liberação de gás carbônico. Somente isso. Na apresentação rápida você tem a molécula de glicose, por quê? Porque é um dos alimentos mais energéticos que tem. A molécula de glicose que vai passar daqui até aqui vocês conhecem. Quebra a molécula de glicose, 12 ATP, 12 NADH, formação da molécula de ácido pirúvico, correto? A partir daí, o que é que vai acontecer na fermentação láctica? Aqui, os 2 NADs que saíram, voltam, não é isso? E o NAD doa os hidrogênios, olha aqui, 1, 2, está vendo que não está aqui presente? Quebra a reação aqui, a ligação dupla, fica a ligação simples, e o NAD sai, porque é uma coenzima que talvez transportar. E você tem a produção do ácido, lático, a produção de quê? Produtos. Iogurtes, coalhados e tudo mais. E embaixo, a fermentação alcoólica. Aquela classificação de quê? Cerveja, né? Tanto um como a outra, lembrando que existe a presença de micro-organismos, bactérias e fungos que vão fermentar. Alô? Vai preocupar com a hora, Vitor? Eu não estou não. Eu estou trabalhando até 5h30, viu? Então, tanto um como a outra vai precisar de quê? Da presença de micro-organismos, bactérias e fungos. Porque quem vai fermentar são eles, é o tipo de respiração deles. Quando a bactéria ou fungo está respirando, então está liberando essas substâncias, certo? Na fermentação alcoólica, você tem até o meio do caminho a mesma coisa. A molécula de glicose quebrando, liberando ATP, liberando NADH e formando ácido pirúvico. Sendo que, no caso aqui, os fungos que principalmente fungos virão atuar, e o NADH que saiu daqui, olha de novo, doando os hidrogênios. Doou o hidrogênio e saiu nada. Olha só o que vai acontecer. 2 hidrogênios. Perceberam? 2 hidrogênios ali presentes. Não é isso? Então, esses 2 hidrogênios saíram 2 moléculas de gás carbônico. O 2 oxigênio, ó. Certo? Então, você tem a produção de quê? Do álcool, mais especificamente aí, que vai ser utilizado em quê? A produção de quê? A cerveja e outras bebidas fermentadas. Hoje, Manuel, agora, Jesus. Então, dá a fabricação de bebidas fermentadas, tá? E temos aqui 2 equações que resumem a respiração celular animal e a fotossíntese. Em cima, a equação da respiração celular. Você tem a molécula de glicose, como é que uma célula respira? A partir da molécula de glicose, que essa célula precisa, o que é que vai acontecer? Ela vai absorver oxigênio, acompanha lá. Absorve oxigênio e após a reação química vai ser liberado o quê? Moléculas de gás carbônico, moléculas de água e energia, que é o que sobra. Bora lá, vê aí. Então você tem a molécula de glicose, consumo de oxigênio, liberação de gás carbônico, água e energia. Como é que você quer botar a conta certa? Como é que você quer certa? Vai contando quantos carbono tem aqui, e quantos carbono tem lá? Aqui tem 6. 6. Quantos oxigênio eu tenho? Aqui eu tenho 6. Aqui, 2 por 6. Aqui, 12 por 6. Olha aqui. Perdão, não está a equação da correta. Eu tenho a mesma quantidade. Hidrogênio. 12. Isso é uma das formas de ver se a gente não esqueceu nada na equação. É você contar a quantidade que você tem de cada elemento antes e depois desse acima. Decore, não tem pra não correr não, viu? Tem que decorar. Aqui
aqui, a equação da fotossíntese. Perceba se não é o contrário disso. Olha só, na respiração celular você absorve oxigênio. Na fotossíntese, então você absorve o quê? Gás carbônico. Na respiração celular, é a partir da glicose que você respira. Na fotossíntese, produz a glicose. Se fazer essa equação da certa, é só contar. Então, quantos carbono tem? 6. E aqui? E 2 oxigênio. Mais 12. 24, né? Aqui, 6. 6, 12. Com 12. 24. Hidrogênio. 24, 12, 12, 24. Vou fazer aqui. Então, a forma de você não esquecer número nenhum. Se não bater um lado do outro, é porque a equação está errada. Infelizmente, isso precisa ser memorizado. Não tem problema. Aí, deixa eu voltar aqui para o nosso desenho principal. Na questão de vocês, onde está a caixa de banana? Vou pegar esse esqueminha aí e dizer o seguinte. Abaixo, tem sua representação simplificada de um processo biológico celular. Exemplo, trabalho para fora. Analise a figura e identifique a alternativa que indica a denominação desse processo representado por X. Olha só a figura. Ele quer saber o que é que está representado pelo X. Esse X, daí, é o ponto crucial dessa questão. Você veja que você tem a molécula de glicose e você tem a presença de oxigênio. Como resultado disso, libera água e gás carbônico. Se nós fôssemos procurar uma resposta para isso, seria o quê? Aeróbio. Se a gente fosse procurar respiração aeróbia, correto? Não é, gente? Que a presença de oxigênio deve ser alternativa? Não. Fermentação láctea não é. Aeróbica também não. Fotossíntese piorou. Quimiosíntese só passa com a presença de elementos químicos. Mas você tem respiração celular. Então você pode estar preso à questão da respiração aeróbica, achar que não tem resposta, e na verdade você tem uma resposta final. Casquinha de banana, essa questão, o pessoal que pretende daqui para frente fazer a área de exatas, principalmente a parte de natureza, a parte de biologia, alô? Agora eu já avisei para eles que você talvez viesse para cá. Teve gente que olhou para mim e sorriu, teve gente que olhou para mim e sorriu. Olha só. Então, dessa questão daí, essa questão daí foi retirada do vestibular da Colveste, segunda fase, há 2 anos atrás. Então, ela é fresquinha, tá? Essa terceira, não é possível que quem apresentou o seminário não sabe. Não é possível. Então, pergunta aí. Quem apresentou o seminário? Quem apresentou o seminário? Ninguém. Ninguém usou. Quem não apresentou? Olha aí, Arthur. Então, olha só. Agora, olha da cozinha. Quem lembra do que apresentou? Já diminuiu. Bora lá, bora lá. Bora lá, gente. Alô. Olha, Flávia. Yara. Bora. Bora, ainda tá na hora ainda não. Na figura abaixo, mostra-se esquematicamente o desenvolvimento embrionário humano. É humano? Ah, tá. Analise toda a sua coleção, as associações e as indicações da letra A, B, C, D, E e os conteúdos apresentados. Muito bem, nessa figurinha aí, a letra A, onde tem um possível indivíduo ali, que eu não sei o que é. Sei não, eu não vou aqui, esse aqui. Ele mostrou esse desenho e tem aproximadamente 28 dias. O que é que vocês acham que isso aí pode ser? É embrião. Vocês acham que isso é embrião? Não. Letra B.
A letra B, especificamente, vocês acham que é o quê? Com 45 dias. A letra C, no sapato. O colo, você acha que é o colo? Tudo bem. Letra D do dado. Cordão umbilical. Cordão umbilical. A letra do 4 meses, né? Letra E. Oi? Mano, já pronto. Letra E. Olha só. Só um chatinho. Na letra B, vocês disseram que é o embrião feto ou coisa assim. O que ele está perguntando não é somente o embrião em si, mas aonde que está. Aonde está isso aí? Deixa eu dar uma... Isso aí está pedindo depois. Espera aí. Deixa eu só pular aqui um pouquinho o fio só. Alguém lembra isso aqui, Dani? Olha só. Eu estou vendo aqui. Alô? Agora, gente, está todo mundo que falou. Você tem aqui o desenho do ovário, as nossas glândulas femininas, que liberam todo mês o quê? O óvulo. É isso? Eu gosto do corazón, Gabriel Bruxa. Então, toda vez que ele libera, dá licença, gente. Nunca não tomaram namorar. Oi, tem alguém aí falando assim? Rosário, sim, ele quer falar com ele. Passa pra ele. Pronto, bora lá. Então, esse ovário, bora complementar. Esse ovário libera todos os meses o quê? O óvulo ou o ovóvulo. Então, quando sai, ele vai em direção a quem? A prima uterina, intrigação trompa de falópio. Que é isso aqui. Só tem que, quando ocorre de tecido relação sexual, que ocorre por aqui, o espermatozoide por aqui, pela vagina, e segue alta, esse também aqui. Quando chega na turma, o espermatozoide encontra-se com o óvulo, correto? Quando ele se encontra, o que vai acontecer? Fecundação. Então, a partir do momento, eu estou trabalhando uma conversa com vocês, esse ficou aqui no hospital. Eu ainda tenho educação. Então, como pode haver a fecundação, então essas células vão começar a se multiplicar. Então, esse período daqui, ó, que ela está caminhando, digamos assim, na tribo uterina, em direção ao útero, vai passar em torno de 7 dias. Em torno de 7 dias esse processo. Após a realização, que é a fixação dessa célula no útero. Então, quando ela chega e entra, fixa-se no útero, então ela vai continuar a sua multiplicação de células. E uma dessas alternativas, eu acho que é na primeira desenhozinho, que me mostrando uma célula, que ele está perguntando se é uma mórula. A mórula é isso aqui. Olha como ela é linda, maravilhosa. Lembra da mórula que alguns de vocês falaram no seminário? Parece uma mórula. Mas a mórula é normalmente no 14º dia, ou no 4º dia. 4º, 5º dia você tem uma mórula. Na pergunta do algoritmo, ele me perguntando, a letra A indica a fase de mórula. Quantos dias tem, gente? 28 dias. Então não é mais mórula de jeito nenhum. Já passou, depois de 4 meses. 4 a 5 dias. Bora. Vai marcar, tá vendo? Então não é mais mórula, tá certo? Vou mostrar outra aqui. Lembra disso aqui também? Esse desenho aqui que eu perguntei que terceiratório, olha só o que é. O saco vitalino, onde é que é o colo? Olha aqui, minha gente. Tá bem distante. Não tá? Olha para o desenho de vocês. Se vocês disserem que a letra C era C? Não, disseram que era o cólio. Não é cólio, é saco vitalino. Sério que tem o vitélio, que vai nutrir esse indivíduo. Bora na tela que vai nutrir, então não é cólio. Deixa eu ver a outra. Dá para responder. Deve ser letra B. Vou voltar.
Bora lá. Então, letra A. Indicação de moda. Não. Falso, né? Ah. Letra B. A letra B mostra o embrião numa fase. Um saco de telínico é visível. Obviamente, tu tá vendo a letra C, seu saco de telínico? Ah, sim. Letra C. Indica o anexo conhecido como córeo. Então lá vai. FGF. Letra D. Olha a casca de banana na letra D. Mostra o embrião provido de cordão umbilical que une ao córeo. Não é embrião, gente, é um feto. Após os 3 meses é feto. Aí tá com 4 meses. Tá mostrando o cordão umbilical, tá? Que une ao córeo, tá? Mas não é embrião, é feto. Olha a casca de banana. E na letra E. Bora! E na letra E? Alô? Na letra E, mostra o feto pronto para o nascimento. Normalmente a partir da 38ª semana, o bebê já pode nascer sim, tá? Então estou mostrando aqui no desenho que foi criado por 3 meses durante o seminário. Estão vendo? Eu fui pegando o pedacinho de cada um. Algumas fotos dessas que vocês têm. Da segunda, da terceira, tem a quarta. A quinta também tem. A primeira mostrando o momento da apresentação. Alô? Algum problema? Não. Mostrando o momento da apresentação. Olha só. Essas questões aí, como vocês viram, não foram questões difíceis. Foram questões muito fáceis. Questões muito fáceis. Porém, com pequenos detalhes, Tainá, Daniela, que pode você perder a questão. Pessoal que está fazendo seriado, quem está fazendo seriado? Pessoal que está inscrito no seriado. Prestem atenção. Alô, prestem atenção na leitura. Não corram para perder uma questão. Tenham paciência de ler, por favor. Na hora da prova, feche os olhos, leite Rosário e Sandra falando, leiam, para entender. Porque uma leitura, pode continuar, uma leitura, às vezes, uma vez quando você lê, você já consegue entender. Portanto, você lê querendo entender. Jaqueline, eu estou me atrapalhando? Você trabalhou ela de maneira inteira. Agora eu estou trabalhando, né? Parece. Então procurem ler para vocês não perderem a questão de graça. De graça. Quem não está fazendo seriado, vocês têm prova amanhã. Amanhã, sexta-feira. Lembre-se, parece até mais. Eu acho que alguns de vocês também lá dele está falando assim, parece mais Ranieri. Mas eu vou falar assim mesmo, porque 2 mulheres não tem problema nenhum. Até porque eu admiro muito o trabalho deles. Então, pense direitinho uma coisa. Muito mais do que o que a Secretaria de Educação quer. Alô? Muito mais do que a Secretaria de Educação quer. Que é que a gente aprove 90%, 80%, 100% de vocês. Não somos nós que temos que aprovar ou reprovar. Vocês é que têm que decidir por que é que vocês querem competir uma vaga de emprego daqui para frente. Porque não pensem vocês que quando vocês forem fazer um determinado teste com uma empresa, se você não souber escrever direito, não tiver uma boa compreensão textual, para fazer um textinho, que às vezes eles pedem, para você compor um texto. Não pensem vocês que não sabem ler ou escrever, vão ganhar aquela vaga de emprego, não vão não. Aí sim, nesse momento, quem sabe, vocês lembrem do ranzinho que você normalmente costuma dizer, que Ranieri é. Quem sabe nesse momento vocês lembrem de Ranieri, dizendo para vocês, minha gente, vão estudar, não se preocupe com o percentual da Secretaria da Educação, não. Porque nesse momento vocês vão lembrar disso, porque vocês vão precisar competir a vaga. E essa vaga não é fácil de conseguir, não pensem vocês. Para que a gente esteja aqui, eu, Rosário, Daniel, todos os professores, a gente passar. Se a gente vai conseguir uma vaga dessa, não foi, Rosário? E não foi fácil a gente conseguir, não. E naquela época,
não tantos anos atrás, mas isso era naquela época, não existia essa história de aprovar 100% não, viu? Professores reprovavam, e nem por isso, nenhum de nós três aqui ficamos traumatizados por isso. Então estudem, por favor, para fazer essa prova, para fazer a prova boa. No ano passado, eu já lembro como se fosse hoje, Everton chegando aqui na escola, no dia depois da prova seriada, olhando para a minha cara e dizendo, a sua prova é pior do que a da UPE. E eu disse, que bom, se você levou de mim na hora da prova. Então, lembre-se disso, vão tranquilos, calmos, durmam bem na noite anterior. Agora, vão conscientes do que vocês querem. Porque se vocês não querem uma vaga na universidade, não vão não, deixa eu me ligar. Ok? Boa prova para vocês. Olha só o que eu estou dizendo. A minha está amanhecendo aqui, e essa seleção do curso de inglês, vocês só vão conseguir se dar nota boa